Eu nunca pedi pra nascer, porra. Meus pais nunca me quiseram, como minha mãe costuma dizer. Ela era jovem e estúpida, perdidamente apaixonada por um cara que não conseguia manter seus desejos sob controle. A próxima coisa que você sabe, Boom Baby está a caminho. E esse bebê acabou sendo eu, Isabela. Um erro, como minha mãe gostava de me lembrar depois. Ela queria se livrar de mim, mas os dois pares de avós descobriram isso muito cedo e rapidamente acabaram com seus planos. Naquela época, criar os filhos sozinha era uma vergonha inaceitável. Então mamãe e papai, rangendo os dentes, resolveram me deixar, que nasceu 9 meses depois. Mas essa longa jornada de 9 meses não terminou com um simples parto para mim. Meu pai nunca me deixou esquecer como arruinei a vida dele. Eram palavras dele que repetia cada vez que olhava para mim, como se eu fosse outra coisa sem ser convidado. Ele não me via como filha. Para ele, eu era uma corrente acorrentada aos seus pulsos, uma corrente que o puxava para o abismo do mundano e da responsabilidade da qual ele vinha fugindo toda a sua vida. Aos seus olhos, tornei-me aquele que o privou de sua liberdade, de seus sonhos de outra vida, daqueles 10 anos que ele achava que merecia. Havia apenas 3 de nós nesta pequena casa trancada, eu, mamãe e papai. Mas esta não era uma casa, era um navio no qual cada movimento poderia despertar uma tempestade. Aprendi a andar na ponta dos pés como uma sombra, tentando não incomodar o papai. Mamãe, como uma empregada obediente, limpava e cozinhava silenciosamente, como se sua vida dependesse desses pequenos deveres. Papai chegava em casa do trabalho com uma carranca no rosto, ainda mais taciturno quando seu olhar caía sobre mim. Eu era um fardo para ele, arrastando-o para o abismo. E assim, ao que parece, nossa triste trindade deveria se tornar eterna, mas um milagre aconteceu. Sara, minha irmã mais nova, a criança de ouro, nasceu. Sara era exatamente quem eles realmente queriam. Para mim foi um ponto de virada. Com sua aparência, eu parecia desaparecer completamente. Fui empurrado para o fundo, onde ainda era alto. Isabela, observe sua irmã. Isabela, cale a boca. Sara está dormindo. Por que você não pode ser mais como Sara? Sara ganhou roupas novas e eu ganhei suas roupas velhas. Sara recebia elogios pelo menor sucesso e eu recebia censuras por cada pequena coisa. Ela foi nutrida e nutrida, e eu estava me recuperando de feridas que deixaram indiferença e negligência. Aos 10 anos eu já tinha aceitado o fato de que eu era um erro, uma decepção, não importava o que eu fizesse. Eu me tornei aquele que era culpado por todas as tarefas da casa. Lavava vasos sanitários, esfregava o chão, limpava prateleiras. Não que você pudesse esperar gratidão por isso, apenas se tornou algo que era dado como certo. Mas havia um trabalho que me trouxe pelo menos algum prazer: cozinhar. O mundo dos sabores e aromas, misturando ingredientes, criando algo novo. Essa foi minha pequena fuga da realidade. Lembro da primeira vez que fiz lasanha para toda a família. Coloquei toda a minha alma neste prato, na esperança de receber elogios pela primeira vez. Todos reunidos à mesa, tia Linda deu uma mordida e exclamou: "Isso é incrível! Quando você se tornou um Masterchef?" Mamãe apenas sorriu e assentiu, aceitando os elogios como sempre. E eu estava parado no canto, como se invisível. Na verdade, eu fiz isso, gaguejei, tentando chamar a atenção para mim. Mas tia Linda apenas riu, como se eu tivesse dito algo engraçado, algum tipo de piada que não deveria ter sido levada a sério. Isabela adorava ajudar na cozinha, encontrando neste seu pequeno refúgio do mundo onde estava sempre apertada e desconfortável. A cozinha se tornou um espaço onde ela podia ser notada, embora isso raramente acontecesse. Às vezes, a mãe intervinha suavemente no processo de cozimento, como se casualmente, mas com tal expressão no rosto, como se fosse ela quem merecesse todos os elogios. "Não, não é assim, querida", disse ela, corrigindo-a com um tom inquestionável. Isabela apenas calou a boca em silêncio, sabendo que não adiantava discutir. Ninguém acreditou nela. Ninguém ouviu quando ela tentou provar que essa comida, esses sabores, eram suas criações. Assim, a cozinha se tornou seu único refúgio, um lugar onde ela poderia ser ela mesma enquanto Sara se aquecia nos raios da atenção dos pais e tomava banho de presentes. Quando Isabela começou o ensino médio, encontrou consolo em tachos e panelas, naquele processo mágico que lhe permitiu transformar ingredientes simples em algo mais. Sua comida era extraordinária, e elogios de convidados raros ou mesmo de sua família, mesmo que não fosse seu pai, eram os maiores elogios para ela. Mas cozinhar não era apenas uma forma de alimentar a família, ela sonhava com mais. Todas as noites, adormecendo, Isabela imaginava que tinha seu próprio restaurante cheio de clientes felizes. Essas pessoas, ao contrário de sua família, iriam saborear e admirar suas criações.
Uma noite, em um jantar em família, ela não conseguiu mais se conter. As palavras saíram por conta própria. Quero abrir meu próprio restaurante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sarah riu baixinho, como se Isabela tivesse acabado de anunciar algo absurdo. A mãe a olhava ansiosa, como se ela tivesse declarado que queria ser astronauta. O pai nem tirou os olhos do prato, dizendo em tom frio: os restaurantes param o tempo todo. Você estaria arruinado em um mês. Isabela tentou protestar, mas eu cozinho bem. Todo mundo gosta da minha comida. O pai apenas sorriu. Todo mundo gosta de comida de graça. Isso não significa que eles vão pagar por isso. Sarah, em seu jeito doentio e doce, acrescentou: talvez você pudesse trabalhar no McDonald's, Isabela. Ouvi dizer que sempre contratam. O golpe foi certeiro, mas Isabela não se permitiu quebrar. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, ela escolheu a melhor escola de culinária que poderia encontrar. Para sua surpresa, seu pai concordou em pagar a mensalidade, dizendo: esta é a sua herança. Não conte com mais nada à casa e todas as economias irão para Sarah. Deveria tê-la machucado, mas ela estava muito animada com a oportunidade de aprender a cozinhar para se importar. Essa era sua chance, uma oportunidade de provar a todos que valia alguma coisa, que tinha talento. A faculdade se tornou um turbilhão de novos conhecimentos para ela. Picar, assar. Tudo isso a capturou completamente. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu que pertencia a algo maior. Seus colegas respeitavam suas habilidades e seus professores elogiavam sua criatividade. Ela estava no topo, mas a realidade logo voltou quando ela teve que voltar para casa após a formatura. Não havia dinheiro para sua própria moradia, e o contraste entre sua vida de estudante e a rotina cinzenta na casa da família era impressionante. Você é uma chefe agora, comentou Sarah sarcástica no jantar, mal escondendo um sorriso. Então agora você vai cozinhar toda a comida. Ela continuou, e mamãe, sem esperar a resposta de Isabela, imediatamente atendeu. Essa é uma ótima ideia. Isabela sabe cozinhar e você, Sarah, pode se concentrar nos estudos, querida. Então ela se viu nas sombras novamente, só que agora com uma educação culinária. Na prateleira seu diploma estava coberto de poeira e a própria Isabela voltava a ser empregada doméstica. Mas dessa vez ela não desistiu. Ela conseguiu um emprego como assistente de cozinheira em um restaurante local. O salário era escasso, mas era uma oportunidade, um passo mais perto de seu sonho. Todas as noites ela voltava para casa exausta diante de pilhas de pratos e roupas. Mamãe, entregando-lhe uma lista de coisas para fazer, disse: encha o seu aluguel. Você não é mais criança, é hora de contribuir. Pode ter quebrado ela, mas Isabela perseverou. Ela continuou sonhando, planejando, tramando de alguma forma, algum dia, ela teria seu próprio restaurante. No dia em que Sarah começou o ensino médio, meu pai chegou em casa com um sorriso que imediatamente fez meu coração doer. Eu já conhecia aquele olhar, pronunciando algo que me colocaria de volta no meu lugar e a levantaria. Ele entrou na casa, cantarolando para si mesmo, e então, com uma expressão solene no rosto, gritou: Sarah, querida, vem aqui, tenho uma surpresa para você. Fomos todos para a calçada. Um carro novinho em folha estava estacionado no asfalto, como uma zombaria brilhante. Mas ainda não consigo dirigir. Sarah disse surpresa, seus olhos se arregalando de prazer. Seu pai apenas riu, jogando-lhe as chaves. Não importa, você vai aprender em breve. Minha menina merece o melhor desde o início. Fiquei um pouco atrás dele, e um nó na garganta que subia a cada palavra que ele dizia se tornava insuportável. Mordi a língua com tanta força que senti o gosto metálico de sangue. Eu tinha 16 anos e em vez de um carro, em vez do menor presente, comprei uma bicicleta usada, a única coisa que eu podia pagar para começar a trabalhar. E mesmo isso era uma necessidade forçada, e não um ato de cuidado por parte da família. Nunca acabou. Toda semana, algo novo aparecia nas mãos de Sarah, o mais recente iPhone, MacBook Pro, roupas de grife. Eles até reformaram o quarto dela, transformando-o em algo luxuoso que parecia fotos de uma revista cara. Enquanto isso eu ainda vivia no meu velho mundo rangente. O mesmo papel de parede desbotado, a mesma cama que rangia a cada movimento. Durmo nela desde os 10 anos de idade. As teias de aranha no teto se tornaram as únicas companheiras constantes da minha solidão. Naqueles momentos em que comecei a sonhar em me mover, pensamentos de liberdade e independência brilhavam como algo inatingível. Imaginei-me em um apartamento pequeno e dilapidado com um colega de quarto, onde talvez tudo fosse diferente. Mas mesmo isso parecia impossível, considerando quão pouco eu significava para essa família. E agora chegou o Natal.
Estou economizando dinheiro há meses, decidindo que desta vez vou dar presentes a todos eles, reais, inusitados para mostrar que não sou o perdedor que eles sempre acharam que eu era. Comprei bilhetes de loteria para cada um deles, não raspadinhas baratas do posto de gasolina, mas bilhetes para o grande jackpot. Era manhã de Natal. Entreguei os envelopes, tentando esconder minha empolgação. Mamãe abriu seu ingresso primeiro e seu rosto imediatamente se transformou em pedra. "Ah, bilhetes de loteria", disse ela com decepção. O pai dela bufou sem esconder a zombaria. "Isso é um presente do posto de gasolina?" Sara nem se deu ao trabalho de abrir o dela, apenas revirou os olhos. "Nossa, obrigado, Isabela." Suas palavras eram como um insulto misturado com sarcasmo. E de repente mamãe, com sua voz doce e açucarada, continuou: "Acho que já que Isabela não nos deu nada realmente valioso, então ela não deveria esperar nada em troca. Isso parece ser justo." Essas palavras me atingiram como um raio. Senti um nó na garganta se tornar insuportável, mas em vez de lágrimas, a raiva me dominou. Sem dizer uma palavra, arranquei os ingressos das mãos do meu pai. "Quer saber? Vou levá-los embora." "Feliz Natal!" gritei, sentindo a raiva e o ressentimento me dominarem. Virando-me, saí correndo de casa, ignorando seus rostos chocados. Para o inferno com sua ceia de Natal, para o inferno com sua arrogância e frio desprezo. Mandei uma mensagem para minha colega, Jen. "Ei, você ainda está no restaurante?" Ela respondeu rapidamente afirmativamente, e 1 hora depois eu já estava sentado no bar de um restaurante fechado, bebendo uma taça de champanhe barato com Jen. Rimos e compartilhamos histórias sobre famílias terríveis e sonhos desfeitos. Não foi um Natal marcante, mas pelo menos por algumas horas me senti menos sozinha. Alguns dias se passaram e voltei ao meu trabalho habitual. Durante o intervalo, eu costumava checar meu telefone. Houve uma chamada perdida de um número desconhecido. "Provavelmente golpistas de novo", murmurei para mim mesma, deixando o telefone de lado. Mas então tocou novamente e o mesmo número apareceu na tela. A curiosidade levou a melhor e eu respondi: "Oi, aqui é Isabela Santos." Do outro lado estava uma voz alegre: "Boa tarde, está Linda da Comissão Estadual de Loteria. Estou ligando para avisar que você tem um bilhete premiado." Quase deixei cair o telefone. "Você está falando sério?" Minha voz tremia de descrença. "Absolutamente", disse Linda. "Um de seus ingressos acertou todos os números do sorteio de Natal. Depois de pagar impostos, seus ganhos serão de $790 mil. O mundo girava em torno de mim. Alguns dias se fundiram em um movimento louco e alegre assim que descobri meus ganhos. Como uma lufada de ar fresco, esse dinheiro se tornou minha passagem para a vida que eu sonhava há tanto tempo. Meu coração batia forte no peito enquanto eu caminhava para casa, incapaz de conter minha excitação. Meus pensamentos giravam em torno de uma ideia: finalmente eu seria capaz de abrir meu próprio restaurante. Foi a minha chance de provar a todos que sou capaz de mais. Invadi a casa, mal conseguindo lidar com as emoções que me dominavam. "Você não vai acreditar no que aconteceu." Eu exclamei, sem fôlego por correr tão rápido. Toda a família estava sentada à mesa da cozinha, seus olhos estavam voltados para mim, cheios de incompreensão. Como se de repente eu tivesse crescido asas ou me tornado outra pessoa. "Ganhei na loteria", comecei, tirando o bilhete do bolso. Aquele que eu ia dar para minha mãe. Ele ganhou US $790 mil após impostos. Por um momento houve um silêncio ensurdecedor na sala. O ar parecia congelar. E então a voz estridente de Sara cortou a calmaria. "O quê? Esse dinheiro nos pertence." Ela gritou, seu rosto ficando roxo de raiva. "Você comprou esses ingressos de presente para nós, para mamãe e papai. Tudo que lhes pertence pertence a mim." Suas palavras me atingiram tão de repente que eu mal conseguia respirar. Senti meu coração se contrair de dor. "Não!" eu gritei, reunindo toda a minha determinação em um punho. "Eles devolveram meus ingressos. São meus. Meus ganhos." Mamãe e papai se entreolharam, como se tivessem preparado o próximo golpe com antecedência. Papai, com uma expressão pedregosa no rosto, falou devagar, com severidade fingida: "Isabela, seja razoável. Você mora debaixo do nosso teto. Vamos dar esse ingresso e cuidar de tudo." Dei um passo para trás, instintivamente segurando a passagem no bolso como se minha vida dependesse disso. "Não", eu disse com firmeza, surpreso com quão confiante minha voz acabou sendo. "Este é o meu ingresso, meus ganhos. Vou usá-lo para abrir meu próprio restaurante." O rosto do papai estava vermelho de raiva. Sua voz soava áspera: "Escute aqui, mocinha." Mas eu o interrompi, pela primeira vez jogando fora todas as minhas emoções que vinha guardando há anos. "Não, você me escuta." Eu gritei,
sentindo a amargura e decepção finalmente romper. Toda a sua vida, você me tratou como alguém de segunda categoria nesta família. Mas isso não vai acontecer mais. Eu tenho uma chance e vou aproveitar. Mamãe me olhou com antipatia fria, sua voz soava baixa, mas ameaçadora. Se você se sente assim, provavelmente pode sair desta casa. Olhei para eles, para essas pessoas que me pareceu, deveriam ter me amado incondicionalmente, deveriam ter me apoiado e me apreciado. E de repente tudo ficou muito claro. Foi a primeira vez que os vi como realmente eram. Tudo bem, sussurrei, quase incapaz de pronunciar as palavras. E ela foi embora. Corri para o meu quarto, sem me dar tempo de chorar, joguei as primeiras roupas e algumas necessidades básicas na minha bolsa. Nem um único olhar para o lado, nenhuma cena de despedida. Acabei de sair, sentindo os olhos deles em mim, eles provavelmente tinham certeza de que eu voltaria em 1 ou 2 dias. Mas eles estavam errados. Minha primeira parada foi na comissão lotérica. Peguei meus ganhos e logo o dinheiro virou realidade. O segundo passo foi uma visita ao corretor de imóveis. Entrei em seu escritório, ligeiramente tremendo de excitação. Preciso de um apartamento, disse ao agente, que me olhou surpreso. Ele provavelmente não estava acostumado a ver esses clientes, agitado e determinado. À noite, eu já estava sentado no meu próprio apartamento. Não era um apartamento grande, mas um estúdio aconchegante em uma área decente da cidade parecia um verdadeiro castelo para mim. Eu estava sentado no chão porque ainda não tinha móveis, comendo comida para a viagem, folheando catálogos de equipamentos de restaurante no meu celular. Cada página era um passo para o futuro que eu esperava há tanto tempo. Então chegou a hora do trabalho de verdade. Antes de tudo, eu precisava de um plano de negócios confiável. Passei semanas sentado sobre meu laptop por dias, estudando os números, olhando para os concorrentes, pensando em cada detalhe. O plano foi revisto dezenas de vezes, revisto e revisto, até que finalmente me senti orgulhoso do meu trabalho. Era o meu futuro. O próximo passo foi encontrar o local perfeito para o restaurante. Procurei por toda a cidade, procurando em todos os lugares vazios, até encontrá-lo, um quarto pequeno e dilapidado que havia sido abandonado por muitos anos. Sua aparência surrada falava de 1000 oportunidades perdidas, mas aos meus olhos era o lugar perfeito. O senhorio riu quando eu disse que ia transformá-lo em restaurante. Boa sorte com isso, querida, ele sorriu, me entregando as chaves. Mas eu sabia que não precisava de sorte, só precisava de desejo e determinação. Os 3 meses seguintes se passaram em um ritmo tempestuoso. Contratei empreiteiros, selecionei todos os equipamentos e limpei pessoalmente todos os cantos deste lugar. Transformou-se de um armazém dilapidado em um sonho. Cada bolha, cada hematoma não parecia dor, mas um merecido distintivo de honra. Finalmente estava a caminho do meu objetivo. O dia da inauguração chegou. Eu estava em pé na minha cozinha, minha própria cozinha, cercado por pessoas que eu mesmo havia pegado e treinado. Para mim, eles não eram apenas funcionários, mas parte do meu futuro, aqueles com quem eu iria trilhar esse caminho. Chegou o primeiro prato pedido, e senti a adrenalina correr pelo meu corpo. Bem, vamos começar, eu disse, amarrando meu avental, e olhei para meus cozinheiros com um sorriso. Era um momento que eu sonhava há tantos anos. Os primeiros meses voaram num turbilhão inexorável de acontecimentos. Eu trabalhava 18 horas por dia, fazendo de tudo, desde cozinhar até a gestão de pessoal, mergulhando em todos os aspectos do restaurante. Minhas mãos, corpo e mente estavam completamente absorvidos nesse processo. Eu cozinhava comida, criando algo que parecia não apenas um conjunto de ingredientes, mas histórias reais em pratos. Cada dia trazia novos desafios e alegrias, mas o mais importante era tudo meu. O boato sobre meu restaurante começou a se espalhar aos poucos, como um sussurro silencioso, que logo se transformou em um zumbido barulhento. As pessoas voltavam de novo, não só pelo sabor dos meus pratos, mas pelo amor e atenção que eu lhes dava. Cada prato que preparei foi pensado nos mínimos detalhes, coloquei meu coração e alma nisso. Uma das minhas primeiras inovações foi o programa de fidelidade. Queria agradecer aos meus clientes regulares fazendo ofertas especiais, descontos para eles, o que era especialmente importante para mim, permitindo que eles fossem os primeiros a experimentar novos pratos do meu cardápio. Essa ideia acabou sendo um verdadeiro sucesso. Logo tive um núcleo de convidados que começaram a se sentir em casa no meu restaurante. Eles vinham a qualquer momento, e cada um deles era um rosto familiar para mim, uma parte do meu novo mundo. Mas eu não ia parar por aí. Minha paixão pelo desenvolvimento me levou a dar o próximo passo. Organizei um serviço de entrega. No começo parecia uma tarefa difícil. O controle de qualidade era um verdadeiro pesadelo.
pois cada prato tinha que manter seu frescor e sabor único, mesmo quando entregue na porta do cliente. Fiz uma parceria com correios locais que me ajudaram a montar esse sistema. Foi arriscado, mas o risco valeu a pena. As pessoas começaram a pedir comida em casa, e suas críticas entusiasmadas nas redes sociais só fortaleceram minha reputação. As redes sociais se tornaram minhas aliadas ferrenhas. Postei ofertas especiais diárias, postei vídeos sobre o que estava acontecendo na cozinha e me comuniquei com os clientes online. Meus assinantes cresciam dia a dia, e com eles o número de pedidos. Meu pequeno negócio foi gradualmente se tornando algo maior do que eu jamais poderia ter imaginado. 2 anos se passaram e finalmente comecei a ter lucro. Eram quantias pequenas, mas eram reais tangíveis. Percebi que meu restaurante não está apenas sobrevivendo, está prosperando. Minha autoconfiança cresceu com esse sucesso, e comecei a procurar uma oportunidade de abrir uma segunda instituição. Essa etapa foi mais simples e mais difícil. Eu já sabia o que fazer, tinha a experiência e o conhecimento, mas agora eu não tinha a oportunidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aprendi a delegar autoridade, a confiar nos meus funcionários da mesma forma que eles confiavam em mim. Foi um desafio, mas superamos. Mais 3 anos depois, abri um terceiro restaurante. Ainda não acredito que eu, Isabela Santos, a mesma garota que estava à beira do desespero, aquela que ninguém levava a sério, consegui tanto sucesso. Não vou mentir, não foi fácil. Houve noites em que me sentei sozinha, segurando o meu telefone, e chorei, pensando que tudo isso poderia ser muito difícil para mim. Houve momentos em que eu queria desistir de tudo, desistir e admitir a derrota. Mas toda vez que eu entrava em meus restaurantes, via os rostos satisfeitos dos clientes, cheirava o aroma de comida preparado na hora. Eu sabia que valia a pena todos os meus esforços. E então um dia, em uma terça-feira muito comum, eu estava sentado no escritório, olhando as demonstrações financeiras do meu novo restaurante, quando de repente o telefone tocou. Olhei para a tela e congelei. Era um quarto que eu não via há anos. Por um momento pensei em largar a ligação, enviá-la para o correio de voz, mas a curiosidade venceu. Atendi o telefone. Alô? Respondi com cautela. Isabela, sou a voz da minha mãe. Olha, eu sei que tivemos nossas diferenças, mas precisamos da sua ajuda. É sobre a Sara. Claro, sempre foi sobre Sara. Perguntei, tentando não mostrar minhas emoções. Minha mãe não teve tempo de responder, pois meu pai interveio na conversa. Ela tem problemas. Isabela, ela perdeu o emprego. Ela é acusada de roubar, e agora ninguém quer contratá-la. Pensamos que talvez você pudesse levá-la a um de seus restaurantes. Eu quase ia. Depois de tudo que passei, depois que me viraram as costas, agora estão me pedindo ajuda? Parecia absurdo demais. Mas então pensei em Sara. Ela ainda era minha irmã, não importa o que. Deixa eu falar com ela, eu disse. Sara atendeu o telefone, com a voz baixa e cheia de medo. Isabela, sinto muito por tudo. Preciso muito da sua ajuda. Fechei os olhos e respirei fundo. Ok, eu finalmente respondi. Vou te dar um emprego, mas tenha em mente, nenhum tratamento especial. Você vai estragar tudo, vai embora. Obrigado. Obrigado. Sara parecia mais feliz do que nunca. Na manhã seguinte, Sara apareceu no restaurante exatamente na hora marcada. Sua aparência traía nervosismo, lábios apertados, ombros tensos, olhos que brilhavam com o desejo de provar que ela era capaz de lidar com o trabalho que lhe fora confiado. Eu a nomeei como administradora, começando pelas tarefas mais simples e básicas. À medida que ela se instalava em seu novo lugar, eu gradualmente acrescentava novas responsabilidades a ela. Para minha surpresa, Sara levou isso muito a sério. Ela foi atenciosa em seu treinamento, fez as perguntas certas, absorveu informações como uma esponja e o que me deixou especialmente feliz, não reclamou da quantidade de trabalho. Uma noite, quando estávamos fechando o restaurante, notei como seu rosto de repente ficou nublado. Era como se ela não pudesse conter algo em si mesma. Finalmente incapaz de aguentar, Sara desabou e começou a chorar bem na minha frente. Isabela, eu tenho que te dizer a verdade, sua voz tremia e seus olhos se enchiam de lágrimas. Senti meu coração se contrair, pressentindo algo ruim. Sara soluçou e continuou. Eu não roubei nada no meu último emprego. Era meu chefe. Ele tentou se impor e quando recusei me demitiu, espalhando boatos de que eu era ladrão. Essas palavras me chocaram. Senti uma onda de raiva misturada com pena e culpa por duvidar dela. Por que você não me contou? Perguntei baixinho, reprimindo minha indignação. Um instinto protetor ardia dentro de mim, e eu queria fazer algo para corrigir essa injustiça. Sara enxugou as lágrimas com as costas da mão. E quem acreditaria em mim?
Ele era um homem poderoso e eu era apenas um trabalhador. Fiquei com muito medo, Isabela. Não sabia o que fazer. Abaixei-me e, sem hesitar, abracei-a. Eu acredito em você, eu disse, sentindo meu coração batendo mais rápido. E eu vou te ajudar. Vamos resolver isso juntos, ok? Nas semanas seguintes, dediquei-me à educação de Sarah. Contei a ela tudo o que sabia sobre gestão de restaurantes, desde os mínimos detalhes até estratégias globais. Sarah acabou se revelando uma verdadeira aluna. Seu empenho e atenção a cada nuance me surpreenderam. Ela era trabalhadora e comecei a ver nela o potencial de uma verdadeira profissional. Enquanto observava seu trabalho, como lidava com confiança com o fluxo de clientes, como se aprofundava em todos os processos, senti um misto de orgulho e preocupação. Sarah acabou sendo muito mais capaz do que eu poderia imaginar. Mas com isso vieram as dúvidas. No fundo, eu era atormentado por uma voz ansiosa que sussurrava que eu não deveria relaxar, que eu não deveria baixar a guarda. Não era logicamente explicável, mas sim uma intuição, uma premonição sutil que não me deixou nem nos momentos de seus esforços mais sinceros. Tudo correu perfeitamente no começo. Sarah se lançou em seu trabalho, mostrando um zelo que eu nunca tinha visto nela antes. Ela veio primeiro e saiu por último, assumiu os turnos mais difíceis, realizou tarefas adicionais. Mas logo um sussurro começou a chegar aos meus ouvidos. Fofoca, ao que me pareceu, é a fofoca de trabalho usual que acontece em qualquer equipe. Eu os ignorei sem prestar atenção. Mas com o tempo, os sussurros ficaram mais altos e insistentes. Um dia, meu chefe Marco me chamou de lado. Chefe, acho que você precisa saber de uma coisa. Ele começou baixinho, com preocupação nos olhos. Senti um caroço frio no estômago, antecipando algo desagradável. Sarah diz que é mal paga, que você está desviando todos os lucros e até sugeriu que fizéssemos greve. Eu não podia acreditar no que ouvia. Meu rosto ficou pálido de choque. Isso é ridículo. Todos vocês sabem como nossas margens de lucro são estreitas. Sempre fui transparente com você em matéria de finanças. Nós sabemos. Marco apressou-se em me assegurar. Nenhum de nós acredita nela. Mas você deve saber disso. Ela diz que o restaurante lhe pertence por direito, que você supostamente a enganou e a privou de uma parte do dinheiro da família. Essas palavras me atingiram bem no coração. Eu mal conseguia conter minha raiva e decepção. Depois de tudo que fiz por ela, depois de lhe dar uma segunda chance, e foi assim que ela me retribuiu. Na noite do mesmo dia, aproximei-me resolutamente de Sarah. Meu coração batia forte e minhas mãos tremiam de raiva. O que diabos você está fazendo? Eu perguntei, tentando manter o controle, mas havia uma nota de raiva na minha voz. Sarah, por incrível que pareça, parecia completamente imperturbável. Seu rosto era uma máscara de inocência. Do que você está falando, mana? Ela disse com um sorriso casual que só aumentou minha irritação. Deixei escapar tudo o que ouvi, esperando que ela tentasse se justificar ou pedir desculpas. Mas em vez disso, Sarah apenas deu de ombros. Oh, isso. Só estava checando a lealdade do pessoal, sabe? Eu queria ter certeza de que eles não se voltariam contra você. Suas palavras soaram tão casuais como se ela nem percebesse que acabará de confessar um incitamento. Eu queria acreditar nela. Deus, eu queria acreditar nela. Mas havia um brilho em seus olhos frio, calculista, não o que havia estado lá antes. Isso me fez pensar. Mas antes que eu pudesse empurrá-la ainda mais, houve uma batida forte e frenética na porta do meu escritório. Era Jenna, minha assistente, que parecia pálida e assustada. Isabela, temos um problema. A voz de Jenna soou baixa, mas com tanta tensão que meu coração imediatamente começou a bater mais rápido. Virei-me para ela com medo nos olhos. Há uma grande carência na caixa registradora. Mais de $5.000. Essas palavras soaram como um raio vindo do nada. Fiquei ali atordoado, tentando perceber que aquilo não era um sonho. O dinheiro sumiu. $5.000 não é pouca coisa. Isso é uma ameaça a todo o meu negócio, a minha reputação e a vida das pessoas que confiaram seu futuro a mim. Jenna e eu corremos para os livros contábeis e passamos as próximas horas examinando escrupulosamente todos os registros, verificando e revendo cada dígito, cada transação. Mas, inconfundivelmente, uma quantidade significativa de dinheiro realmente desapareceu. Apenas 3 pessoas tiveram acesso ao registro: Jenna, Marco e Sarah. Conheço Jenna e Marco há muitos anos, desde o início do restaurante. Eles estavam comigo em todos os altos e baixos, passamos pelos melhores e piores momentos juntos, eles eram como família para mim. Eu confiava neles implicitamente, e a ideia de que um deles poderia roubar me parecia inimaginável. Mas a mente exigiu verificar todas as opções.
Como se estivesse lendo minha mente, Sarah se aproximou de mim. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Você sabe, ela lançou um breve olhar para Jenna e depois continuou. Tenho notado que Jenna tem ficado muito até tarde ultimamente. E ela sempre fica ao lado da nova caixa registradora quando todos já foram embora. Suas palavras me atingiram como um raio. Poderia Jenna? Não. Eu a conhecia muito bem. Mas as sementes da dúvida já foram semeadas. Meu negócio, minha reputação e o sustento de todos os meus funcionários leais estavam em jogo. Eu não podia me dar ao luxo de fechar os olhos para a suspeita. Na manhã seguinte, decidindo não esperar, montei câmeras escondidas ao redor das caixas registradoras. Foi desagradável, me senti um traidor, como se estivesse violando a frágil confiança que eu e minha equipe construímos ao longo dos anos. Mas não tive escolha. O negócio estava ameaçado, e se eu não encontrasse a resposta, tudo o que construíra poderia desabar. Durante vários dias não olhei para cima da tela, observando as imagens usuais de como os funcionários trabalhavam, como os clientes pagavam, como cada dia lenta e monotonamente continuava como de costume. Meus olhos ardiam de cansaço, mas não conseguia parar. E finalmente na quarta noite vi do que tinha tanto medo. Sarah. Ela se aproximou rápida e furtivamente da caixa registradora. Seus movimentos eram hábeis, bem treinados. Ela abriu a máquina, tirou vários maços de dinheiro e os enfiou nos bolsos do avental, olhando em volta. Meu mundo pareceu congelar por um momento. Olhei incrédulo. Minha irmã, a pessoa a quem dei uma segunda chance, a quem protegi e confiei, ficou na minha frente no registro cometendo um crime. Meu coração afundou, meu interior virou de cabeça para baixo com amargura e decepção. Não consegui encará-la diretamente. Era demais. Em vez disso, chamei a polícia. No dia seguinte, quando Sarah estava terminando seu turno, 2 policiais entraram no restaurante. Eu estava observando a reação dela. No início, o choque apareceu em seu rosto, que rapidamente se transformou em raiva. Ela começou a gritar, derrubando mesas e jogando pratos no chão. Eu mereço esse dinheiro. Ela gritou, sua voz cheia de ódio. Eu deveria ser rico, não você. Você roubou minha vida. Fiquei ali atordoado, vendo a polícia levá-la embora. Sentia-me estranhamente vazia, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada e jogada fora. Não sentia arrependimento nem tristeza, apenas um vazio frio e opressor onde vivia meu amor por minha irmã. No dia seguinte, meus pais invadiram o restaurante. Mamãe estava soluçando, seu rosto estava distorcido de dor. O pai, por outro lado, estava vermelho de raiva. Como você pôde? Ele gritou. Esta é sua própria irmã. Larguem as acusações. Agora. Mas eu me mantive firme, mesmo que tudo estivesse tremendo por dentro. Não, eu disse suavemente, mas com firmeza. Ela me roubou. Ela terá que enfrentar as consequências. Meu pai deu um passo em minha direção, seus olhos ardendo de raiva. Você vai se arrepender disso, Isabela. Marque minhas palavras. Ele gritou antes de partirem, deixando para trás um silêncio pesado e um vazio que envolvia cada vez mais meu coração. O julgamento foi um pesadelo. Sarah subiu ao pódio, desatou a chorar, tentando despertar a pena do júri. Suas lágrimas quase pareciam ser capazes de obscurecer a verdade. Mas então seu ex-chefe apareceu. Ele testemunhou sobre o comportamento dela em seu emprego anterior, como ela o ameaçou com acusações de assédio quando ele a rejeitou, como ela roubou o dinheiro em retaliação. Esse depoimento foi o golpe final. O júri a considerou culpada. Enquanto ela estava sendo conduzida para fora do tribunal, ela olhou para mim. Não havia nenhum traço de remorso em seus olhos. Apenas ódio frio e profundo. Não falo com minha família desde então. Às vezes à noite me perguntava se tinha feito a coisa certa. Mas então olhei em volta para o restaurante que eu havia construído, para as pessoas que confiavam em mim. E eu sabia que tinha feito tudo certo.